Olá, meus irmãos, que bom mais uma vez estarmos aqui e prontos para estudarmos assim, dando sequência aos nossos estudos escatológicos. Que bom que você que está acompanhando aí, podendo aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, que incentiva, que realmente nos dá ânimo, né? Nos dá esperança de podermos realmente estarmos ali junto com a igreja, usufruindo, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós. Muito bem, irmãos. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar hoje sobre o milênio, tá? Lembra lá daquela nossa linha do tempo? Nós temos a era da igreja, depois vem o arrebatamento, depois do arrebatamento vem a tribulação, depois da tribulação tem uma guerra ali para iniciar o milênio, entre a tribulação e o milênio tem a Guerra do Armagedon, que foi assunto da nossa última aula. Depois da Guerra do Armagedon, entram somente os salvos para o período milenar, tá bom? Nesse período milenar, nós vamos encontrar nas Escrituras, ali, em Apocalipse 20, principalmente, a descrição de como vai ser o milênio, tá bom? Pegando aí outros trechos das Escrituras, nós vamos ter um aparato geral das características do reino milenar, tá bom? Mas olha só, existem muitas linhas, de pensamento quanto à questão do milênio. Existe o pensamento amilenista, que eles não acreditam no milênio literal, como nós acreditamos, e existe o pensamento pós-milenista, certo? Que diz que a igreja só vai subir, Jesus Cristo só vai vir buscar só após o milênio, tá bom? Como nós já estudamos, nós somos pré-milenistas, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio, tá certo? A tribulação antes do milênio, a volta de Cristo antes do milênio, tá bom? Mas então o que que é esse milênio segundo as Escrituras, irmãos? O milênio, de acordo com as Escrituras, vai ser um tempo de restauração, o tempo de restauração de todas as coisas, inclusive da terra, certo? Ao invés do pecado, vai ser a justiça que vai encher a terra. E quando é que vai ter início aí esse período milenar? Vai acontecer depois daqueles eventos que eu mencionei: arrebatamento, grande tribulação, a destruição do anticristo, dos seus exércitos e do falso profeta lá na guerra do Armagedon, como nós já estudamos, certo? Mas é interessante, irmãos, que mesmo sendo o tempo glorioso para a terra, conforme Zacarias 14:17, o pecado ele não vai ser removido completamente ali do reino milenar, certo? Ainda vai haver pecado, nós vamos observar mais à frente sobre essa questão. No reino milenar, a forma de governo será teocrática, ou seja, o próprio Deus é quem vai estar regendo o mundo na pessoa do seu filho, conforme ali Daniel capítulo 7. Quanto às condições espirituais do milênio, irmãos, vai ser completamente diferente da condição espiritual dos dias atuais, tá bom? Precisamos também entender uma coisa. Naquele período, conforme Apocalipse 20, nos primeiros versículos, Satanás ele vai estar amarrado, ele vai ser amarrado durante o milênio. Ele vai ser algemado, vai ser lançado lá no abismo, ou seja, ele vai ficar impossibilitado de agir, impossibilitado de enganar, impossibilitado de seduzir ali os homens, tá bom? No milênio também vai haver uma paz universal, tá? Interessante que hoje em dia os homens se esforçam tanto, né, para promover uma paz, mas são esforços em vão, tá bom? Mas vai chegar um dia em que o próprio príncipe da paz vai estabelecer a perfeita harmonia e estará reinando aí juntamente com a sua igreja, juntamente com o seu povo naquela época, tá bom? Mesmo que no milênio as pessoas ainda tenham sua natureza pecaminosa, elas não vão sofrer mais as influências do inimigo. Por quê? Porque ele vai estar preso, certo? Mas, pastor, vai ter pecado? Vai. Não pela influência de Satanás, que ele já vai estar preso, mas pelo fato de a nossa própria natureza humana ser uma natureza carnal e pecaminosa, tá certo? Inclusive vão surgir muitos ímpios, mas em um número em um quantitativo bem menor, que ainda, olha só, vão se reunir para fazer uma próxima guerra contra o povo de Deus. Irmãos, então surge aquela questão, aquelas perguntas, né? Quem é que vai estar presente no milênio? Os salvos, tá? Os salvos de todas as épocas, os salvos do Antigo Testamento,
A igreja no Novo Testamento, certo? Que já aprendemos que a igreja é diferente de Israel, ok? E os salvos que vão vir da grande tribulação, os mártires, aqueles que estarão testemunhando lá na grande tribulação, tá? Todos estes, ou seja, no milênio só irão entrar pessoas salvas, tá certo? Há alguns, né, por exemplo, ali a igreja, o pessoal do Antigo Testamento em corpos glorificados. A igreja também, ela estará lá no milênio, estará de forma glorificada, vai estar reinando com Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6, tá bom? Que diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nesse período, é que Israel será trazida ali para que possa ser a nação principal do trato de Deus. É lá no milênio, irmãos, que Israel vai receber plenamente o cumprimento de todas as profecias, de tudo aquilo que Deus realmente projetou para o povo de Israel. Tá? Em Zacarias 8:23 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ok? Então será justamente nesse período aí do milênio. Agora, irmãos, é preciso que nós entendamos algumas coisas, tá certo? De acontecimentos, alguns fatos sobre o milênio. Eu coloquei aqui nessa lista alguns fatos e os textos que comprovam esses fatos, que reafirmam esses fatos, tá bom? Mas nós não vamos ler todos, até mesmo porque o nosso propósito é fazermos vídeos curtos, né? Então você pode pegar aí, dar uma pausa ou anotar esses textos e depois ir estudar ou ler ou confirmar na sua Bíblia, tá bom? Então, olha só que coisa interessante. Fato sobre o milênio, nós temos aí a paz universal. É justamente nesse período que a humanidade irá usufruir, meus amados irmãos, de uma extrema paz. Ok? Paz essa nunca vista, a humanidade nunca teve o privilégio de verdadeiramente ficar confortável, tendo paz em todos os lugares, certo? Mas nessa ocasião, Jesus Cristo reinando, ele vai estar então trazendo paz ao mundo, uma paz que até então o mundo não conheceu, não é uma paz enganosa, como é a paz, como foi a paz do anticristo na tribulação, aquela falsa paz, e nem a paz que o homem projeta hoje. Por mais que o homem vista camisa branca, salte pombinha branca e tudo, mas ele não encontra essa paz, que essa paz só será realmente plenamente realizada ali quando Cristo estiver reinando, tá bom? No milênio também teremos júbilo, gozo e alegria. Coisa essa, irmãos, que está se acabando. Observa que o mundo, conforme passa o tempo, as pessoas vão cada dia mais ficando tristes e tentam encontrar alegria em coisas passageiras. E elas vão se aprofundando cada vez mais ali num esgoto espiritual, mental e cada dia mais precisando, né, de algo que elas só podem encontrar em Cristo. Mas naquela ocasião o homem vai sentir realmente alegria, tá bom? A santidade é algo que vai existir no milênio, até mesmo porque o Senhor Jesus Cristo é quem estará reinando e ele estará ali dando ao mundo essa condição, dando ao mundo esse incentivo, fazendo com que o homem olhe para o Senhor Jesus Cristo para que ele possa então buscar essa santidade. Haverá um conforto, né, pelo fato de sermos pessoas seguras ali, pessoas que usufruem de um governo completamente diferente dos governos humanos e estaremos ali sentindo esse conforto. Por quê? Porque haverá justiça, haverá paz, haverá realmente ali o senso de moralidade sendo exercitado sobre toda a humanidade, tá bom? E naquela ocasião também haverá um completo conhecimento do Senhor. As pessoas estarão conhecendo a Jesus Cristo como o Senhor e estarão adorando a Ele uma vez por ano, indo a Jerusalém para estarem verdadeiramente ali adorando a Jesus Cristo.
tá certo? E essa instrução, obviamente, emanando daquele que estará reinando, emanando verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós vemos interessante, irmãos, de características sobre o milênio, é sobre a natureza. A natureza vai estar abençoada, livre da maldição. Os textos aí em questão de Isaías, principalmente, ele vai falar sobre as feras que estarão brincando umas com as outras, brincando com as crianças. Então a natureza não será perigosa como é a natureza atualmente, porque até mesmo a natureza vai ser transformada, tá bom? Outra coisa interessante é quanto à questão da doença. Doenças eliminadas, exceto ali como punição do pecado. Ah, outra coisa interessante é a longevidade. Longevidade, irmãos, por quê? Porque não vai haver doença. É interessante que os textos dizem que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, ou seja, a longevidade vai ser algo presente lá no milênio. Morrer aos 100 jovens, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, ok? Então, por isso, nós vamos então usufruir de um período completamente diferente, inimaginável, algo que na história o ser humano ainda nunca ele teve a experiência, tá certo? E outra coisa, pastor, no milênio vai haver nascimento de crianças? Sim, vai haver. Lembra que vai entrar no milênio pessoas provindas da grande tribulação, estarão em seus corpos físicos, né? Não terão corpos glorificados como a igreja já naquela ocasião, mas essas pessoas que forem oriundas da tribulação, elas então terão seu corpo físico, obviamente elas vão estar ali tendo seus filhos normalmente, tá? Mas os seus filhos vão precisar ser salvos, precisarão realmente render-se ao Senhor Jesus Cristo. Prosperidade econômica, abundância, lembra? Jesus estará reinando com justiça ali naquela ocasião. Uma só linguagem, todo mundo vai se entender, adoração unificada, todos estarão centrados ali para com Cristo, justamente em Jerusalém. E Deus vai manifestar sua presença em todo o mundo. E é claro, vai haver ali a plenitude do Espírito Santo, justamente por causa disso. Agora, pastor, vai haver morte no milênio, uma questão que muitas pessoas perguntam. Irmãos, nós devemos lembrar que a presença do pecado vai estar presente ali no milênio, tá? E o pecado, né? A Bíblia nos ensina, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas olha só, mesmo tendo pecado lá no milênio, a força do pecado vai ser diminuída. Por quê? Porque Satanás vai estar preso ali no abismo. Tá? Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. E outra coisa, Cristo vai regir ali com o cetro de ferro. Vai haver rigidez para com aqueles que não se submeterem ao seu senhorio. Ok? Então, as pessoas que se recusarem a adorar Jesus Cristo serão julgadas e provavelmente ali com a morte. Tá bom? Ou então, continuando aí, observando que mesmo com a prisão de Satanás, mesmo os espíritos demoníacos ali estando presos, muitos homens vão escolher o mal. Eles vão rejeitar o bem, mesmo com toda a facilidade que vai haver ali naquela época. Muitos vão se rebelar contra a soberania de Jesus Cristo, tá, irmãos? E a Bíblia nos mostra, né, de uma forma negativa, ali em Isaías capítulo 26 e o versículo 10, que diz assim: ainda que se mostre favor, ou seja, misericórdia ao ímpio, ele não aprende justiça. Até na terra da retidão, ou seja, lá no milênio, ele quem? O ímpio, pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então, esses ímpios, eles vão ser punidos pelo Senhor Deus, tá, irmãos? E olha só, lá no fim do milênio, após 1000 anos, Satanás vai ser solto do abismo. Vai ser solto por um pouco de tempo, vai enganar as nações, irmãos. Mesmo com todos esses pontos positivos, mesmo tendo Deus ali sendo demonstrado, reinando através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Satanás ainda vai enganar as nações. Satanás ainda vai congregar as nações para uma outra batalha. A batalha que nós conhecemos biblicamente como Gog e Magog, que será assunto da nossa próxima aula, se o Senhor permitir.
Então, irmãos, o fato de que o homem dará ouvidos aos enganos ali de Satanás, mesmo tendo usufruído de todas as bênçãos, de todas as melhores influências espirituais durante o período do milênio, vai mostrar que o estado de depravação natural do coração humano, a sua natureza carnal, ainda está no seu interior. Ainda se encontra ali enraizado no seu instinto natural. E esse estado de depravação, irmão, vai ser revelado lá no fim desse período de 1000 anos, onde Satanás ainda conseguirá congregar um grande número de pessoas. Então, veja, precisamos entender que a Bíblia nos ensina sobre o milênio de uma forma literal. Tá bom? Nesse milênio, as pessoas vindas da tribulação estarão entrando todas vivas, ainda em seu corpo físico. Nesse milênio participarão os salvos de todas as épocas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Os mártires da tribulação estarão ali no milênio, certo? E esse milênio ali já é um preparatório do céu. Inclusive, muitas pessoas confundem, né, textos que se referem ao milênio comparando ao céu. Se no milênio nós já vamos ter essas coisas maravilhosas, coisas positivas, imagina no céu, irmãos, certo? Então, o milênio é uma antevisão da eternidade, ok? Que Deus então abençoe a cada um de vocês. Curta aí esse vídeo, compartilhem. Um grande abraço para os meus irmãos que fazem parte do grupo lá, RH Teologia, né, onde nós compartilhamos diariamente alguns textos, algumas mensagens bíblicas por dia, que o Senhor esteja sustentando a cada um de vocês, tá, meus irmãos? Não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso aí a esses estudos da matéria de doutrina da escatologia, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e até a próxima com a permissão do Senhor.